Então vamos lá, gente. Vamos. Tá todo mundo aí? Estão vendo bem? Estão escutando bem? Acho que está gravando já. Então, gente, a pouco tinha comentado, né, para mim, tinha pedido para mim comentar com vocês um pouco sobre a vacinação dentro da suinocultura industrial, né? Então, aí eu selecionei esses dois arquivos aqui que vocês podem baixar ali no link que eu mandei, né? Esse aqui é uma aula, na verdade. Ela é antiga, é de 96. Talvez tem alguns de vocês não estejam nem nascidos nessa época. Mas ainda tudo que está aqui ainda se aplica, né? Talvez só um pouquinho aqui do que fala sobre os programas de vacinação mais específicos para cada doença tenham mudado um pouco, né? Mas os princípios são os mesmos, né? E essa aula, esse aqui é um antigo técnico, na verdade, né? Mas é uma aula que o professor Davi Barcelos dava, ele foi meu professor, e às vezes ele trazia o professor Sebastiansky para palestrar também. Lá onde eu estudei, era bem legal. Eu não sei se a prof comentou com vocês, mas eu sou técnico agrícola, né? E antes de ingressar na universidade, eu trabalhei muitos anos na suinocultura industrial. E uma das tarefas que eu tive, né, nesses anos, foi de coordenar uma equipe de vacinação, de vacinadores, né? Essa tarefa... pessoal, vocês estão me ouvindo? Eu acho, não sei se eu fiz alguma coisa certa, porque eu não estou escutando nada. Sim. Sim, tá certinho. É que esse meu fone ele é meio bagaceiro. Mas então, beleza. O cliente tinha comentado antes, né? Dentro da suinocultura industrial hoje, a vacinação ela é uma das atividades, né, mais importantes, porque toda a cadeia produtiva da suinocultura ela trabalha com cifras econômicas muito altas, né? Isso eu estou falando da suinocultura tecnificada, tá, pessoal? Da suinocultura industrial. E como ela trabalha com cifras muito altas, a rentabilidade, né, econômica e a produtividade são sempre duas tônicas muito importantes quando a gente vai estar trabalhando nesses sistemas. As doenças são uma das principais causas de perdas econômicas, né? Sabendo disso, estratégias para lidar com as doenças são muito importantes. E dentro dessas estratégias, as que a gente chama de estratégias preventivas é o foco, né? Muito porque um animal, a gente tem que fazer com que o animal não adoeça, né? Então, sabendo disso, já fica meio óbvio que a vacina vai ser a melhor estratégia, uma das melhores estratégias, né? Porque um dos objetivos principais da vacinação é fazer com que os animais não adoeçam, né? E se eles não vão adoecer, eles não vão ter queda no desempenho e a cadeia produtiva não vai ter perdas econômicas relacionadas a isso. Então, dito isso, a gente sabe que também é muito mais barato prevenir que uma doença ocorra do que tratar um animal que já está doente, né? Então, dentro da suinocultura, dentro da avicultura também, a gente tem, que são duas atividades ligadas à ciência animal, extremamente tecnificadas, né? A gente tem hoje uma série muito grande de vacinas. Nós temos vacinas para muitas doenças e os animais eles recebem uma carga muito grande de imunização, de imunizantes, né? E é graças a esse esforço, né, que essas cadeias produtivas conseguem ter tanto sucesso econômico assim, né? E quando a gente começa a fazer análise de custo-benefício, a gente vê que o quanto se gasta com um processo de vacinação frente versus o quanto se perderia se esse processo não fosse executado, a gente tem a atividade da vacinação
como sendo uma das atividades mais rentáveis, né? Ou seja, o quanto você, para cada R$ 1 investido em vacina, você deixa de perder muitas dezenas de reais em prejuízos se essa vacinação não ocorresse. Então, hoje é um consenso, gente. Hoje é um consenso, não tem ninguém que diga que... Ninguém que ache que usar vacina é jogar dinheiro fora. Dito isso, gente, vamos comentar algumas questões, então. Eu não sei se algum de vocês tem experiência com suinocultura, se já visitou. Eu sei que essa disciplina de higiene ela é do meio para o final do curso, né? Então, eu não sei se vocês já fizeram as disciplinas de produção de suínos, ou alguma disciplina nesse sentido, se já visitaram uma granja, ou se os pais de vocês, se alguém mora na zona rural, né, e tem contato com, ou fez a vivência naquela disciplina que eu sei que vocês têm, da vivência. Se alguém já teve contato, né, e quiser comentar. Mas, né, de forma geral, né, o que a gente dá para dizer é que os processos de vacinação eles são uma atividade rotineira dentro desses ambientes, né? E eles ocorrem assim cotidianamente junto com o processo de limpeza, processo de alimentação, toda assim dentro de uma granja com mais de, acho que a partir de 600 matrizes já a gente vai ter toda semana algum grupo requerendo vacinação. E dito tudo que a prof já tinha falado, né, sobre os cuidados que a gente tem que ter com a vacinação, hoje muitas empresas elas já contam com o apoio de outras empresas grandes, né? Por exemplo, uma Master, uma Perdigão, uma Sadia, né? Hoje elas já contam com elas contratam uma empresa especializada só para fazer a vacinação dos animais. Então, isso facilita muito, porque você deixa os funcionários, né, lá da granja e os seus técnicos mais especializados em outras funções, né? E aí ele não tem que fazer isso, tem alguém que vai lá e só imuniza. E aí, então, como o cara essa empresa ela só faz isso, o processo ele fica mais ágil, porque então ele já tem o controle, equipamentos mais especializados para isso. Vou dar um exemplo para vocês, que uma das principais causas de falha vacinal hoje é a utilização de vacinas que não respeitaram a cadeia do frio. O que é a cadeia do frio? A cadeia do frio, ela é essa preocupação com manter a vacina refrigerada durante todo o período antes dela entrar em contato com o corpo do animal. Por que é importante? Porque se a vacina ela ficar algum período de tempo fora dessa zona de conforto térmico que ela precisa, geralmente até 4 a 8 graus, ou seja, uma geladeira comum aí, ela perde a sua eficiência e a sua eficácia, e depois você não sabe, né? Não tem não é, por exemplo, como um produto, um queijo ou um leite, né? O leite azedou, você olha, ele tem uma mudança macroscópica ali, um cheiro. A vacina não, então pode ser que, por exemplo, se houve uma queda de luz lá, ou no transporte, o cara não botou gelo suficiente, se ela ficou por algum período fora daquela temperatura ótima de conservação, ela já perdeu a eficácia. E isso é difícil, às vezes, para controlar dentro da granja. Então, você tendo uma empresa que faz isso fica mais fácil, porque aí os caras já têm coolers, ou a questão das seringas também. Às vezes é difícil, né, você ter esse aparato para ficar esterilizando as agulhas, né? Uma empresa não, uma empresa ela já tem ela chega lá com pacotes de 3, 4 mil agulhas e não é um problema, né? Então, isso tudo para dizer que é uma atividade que requer muita atenção, né? E aqui, então, nessa aula do professor Davi, ele começa falando, então, sobre as características de uma boa vacina, né? Isso pensando na suinocultura. Então, o primeiro ponto aqui
é que ela tem que ser eficaz, né? Ou seja, ela tem que fazer com que o animal não fique doente, ou se ficar doente, ele não transmita, né? Lembrando agora, então, da cadeia epidemiológica, né? Às vezes a vacina, ela, mesmo que ela não seja tão protetiva, mas se aquele animal que já está doente, ele fica doente e não transmite para os outros. Então, é uma forma de estancar a disseminação, né? E também ela tem que ter um bom custo-benefício, né? E também não pode ser muito difícil de, por exemplo, uma vacina que requeira uma temperatura negativa. Ou, não, essa vacina ela é muito termosensível, ela não pode passar de 4 graus. Geralmente as vacinas elas é de 4 a 8, né? Isso é uma geladeira comum. Tipo, hoje, né, agora tem a vacina agora não sei qual delas, acho que é Sputnik, né? Do Covid, que parece que ela tem que ser armazenada em temperatura negativa. Isso é um problemão, porque grande parte dos locais de vacinação não tem acesso a isso. Essa temperatura só é conseguida com nitrogênio líquido, né? Então isso já inviabiliza a logística. Então, por mais que tenha, então isso tem que ser levado em consideração também. Ou também às vezes se essa vacina é uma vacina muito oleosa e aí você precisa de um calibre de agulha muito grosso e essa vacina às vezes é para leitão, não tem como, né? Já teve, eu já participei no laboratório que fazia parte da universidade, uma doutoranda estava desenvolvendo uma vacina para hemófilos parasus, que causa a doença de Glasser. E a estratégia era vacinar leitões, né, e tal, porque, enfim, depois eu comento, se vocês quiserem saber também. E a gente teve que parar a pesquisa porque não se conseguiu fazer que o imunógeno fosse ele fosse apresentado num veículo não oleoso. Então esse veículo oleoso ele não passava pela seringa, né? Então hoje a maioria das vacinas elas são aquosas. Poucas vacinas ainda são oleosas. E por quê? Porque isso machuca o animal. E, às vezes, imagina, se você é uma vacina fazendo um leitão que tem, às vezes, 2, 3 quilos e é um calibre muito grosso. Às vezes, a vacina acaba sendo machucando mais o corpo do animal e o animal acaba tendo que usar a sua energia para se recompor daquela agressão e não consegue montar a resposta imune. Então, isso tem que ser pensado, né? Isso para cada categoria vai ter uma especificidade, né? Uma especificidade. Então, por exemplo, para os leitões isso é muito importante. Já para o animal grande não é tão importante. Mas, por exemplo, para a porca, aí a gente já tem que pensar em outras questões, como, por exemplo, se essa vacina ela vai conseguir ser protetiva para os leitões. Porque, geralmente, na sua cultura, a gente faz muitas vacinações nas fêmeas gestantes. Essa vacinação não é pensando na fêmea, é pensando no leitão, porque o suíno, ele é um animal que ele nasce sem imunidade, ele não passa imunoglobulina pela placenta. Isso devido ao tipo de histológico de tecido placentário que essa espécie apresenta. Então, toda a imunidade do suíno, ela é adquirida via colostro, né? Então, a gente vacina a porca enquanto ela está gestante, para que ela monte essa resposta vacinal, e esses anticorpos passem via colostro e ele tenha a imunidade. Só que essa imunidade do colostro, ela não dura a vida toda. Ela é o que a gente chama de imunização passiva, que é quando o indivíduo recebe a imunidade já pronta. Ou seja, ele recebe o anticorpo já pronto. Então, o leitãozinho, quando ele nasce, ele mama lá o colosso e ele fica imunizado com os anticorpos que vieram da mãe, né? Então, se essa porca não foi imunizada contra uma determinada cepa de vírus e o leitão tem contato, ele pode adoecer. Se a porca for imunizada, aí ele não vai adoecer. Só que isso não dura para a vida toda, né? Esses anticorpos, eles têm um tempo de vida na circulação que em alguns anticorpos duram até 63 dias, mas a maioria vai acabar ali no 21º, 28º dia, que é exatamente o período da desmama, né? Então, a maioria das doenças
a maioria não, algumas doenças de interesse da creche, o animal tem que ser vacinado antes, quando ele está saindo da desmama. Então, lá pelo 21º, entre os 19 e os 23 dias de vida, né? Que aí o desmame vai acontecer entre o 21º e o 26º, no máximo 28 dias. Para que, quando essa imunidade passiva, que veio do colostro, está diminuindo, a imunidade ativa já esteja começando a acontecer. Ou seja, o corpo dele já está reagindo e produzindo seus próprios anticorpos. Esse período entre a baixa da imunidade ativa passiva e que a imunidade ativa ainda não está autossuficiente, chama de janela imunológica, que é um período muito importante da gente atentar, porque é um momento em que o animal ele está fisiologicamente mais suscetível, né? Porque aqueles anticorpos que ele recebeu da mãe ainda não já estão caindo e os que ele está produzindo ainda não são em número suficiente, né? Porque o corpo demora um tempo para produzir todos esses anticorpos, né? Não é do dia para a noite. Então, esse período em que a imunidade passiva ainda não já está descendo e a ativa ainda não subiu o suficiente, a gente chama de janela imunológica. Na suinocultura, ele vai cair quase sempre no período do desmame, que é um período muito estressante para os animais, né? Quando eles saem imagina, o leitão, ele perde a sua mãe e ele vai ser agrupado com outros animais de outros lotes. Então, isso é um período muito estressante. Então, a gente tem que cuidar muito. Esse é um período de bastante perdas, né? Ocorre bastante perdas econômicas nesse período. E outra coisa que a gente tem que, voltando aqui, né? Outra coisa que a gente tem que cuidar, então, é a duração da imunidade, né? Que, de novo, entra nisso que eu já falei, né? Tem algumas doenças que você vacina só uma vez e você tem imunidade para a vida. Tem outras doenças que você tem que tomar várias doses. Isso vai depender de cada doença e também vai depender de cada sistema de criação. Aí, quando a gente pensa nos critérios a serem desenvolvidos para o uso de vacinas, aí isso que eu já falei também, né? A gente tem que pensar no tipo, como é que essa vacina vai ser apresentada, né? E também a gente tem que pensar no contexto epidemiológico a qual aqueles animais vão estar submetidos. Então, pegar uma receita de vacina, tipo assim, botar no Google, vacinas para suínos, e baixar e usar, não existe. Não tem como você fazer isso, pegar uma receita de bolo, né? Porque cada região do Brasil vai ter um status epidemiológico que vai fazer com que a vacinação de uma determinada doença seja interessante e outras não. Então, por exemplo, vamos falar de Algesic. A Algesic é a pseudoraiva suína, né? Ela é uma doença muito, 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 de muita preocupação. E ela é endêmica no Brasil. Eu não sei como é que está hoje, tá? A gente pode estar falando bobagem aqui, porque eu larguei isso na cultura faz muitos anos, e esses estados epidemiológicos, eles mudam, né? Então, pode ser que teve surto 2 anos atrás, eu não sei, e hoje seja uma preocupação. Mas, de forma geral, a Algesic é uma doença de grande preocupação, porque ela confunde com a raiva, é a pseudo-raiva, né? Então, e o Brasil é uma zona livre, uma zona endêmica, mas a gente não tem vacinação obrigatória. Isso faz com que a vacinação para a Algesic, ela ocorra via a jurisdição do órgão de vigilância sanitária daquele estado, ou do daquela cidade. Então, isso dá uma confusão, gente, assim, que vocês não têm noção. Isso tudo para dizer que, se vocês forem trabalhar com suínos no Rio Grande do Sul, é uma realidade. Se você for trabalhar em Minas Gerais, é outra. Se você for trabalhar no Centro-Oeste, é outra. Se você for trabalhar no Nordeste, é outra. Em cada local, vocês forem trabalhar, vocês vão ter que entrar em contato, né, com o pessoal da vigilância epidemiológica sanitária, né, do animal daquele local. Se for aqui em Santa Catarina, vai ser a SIDASC, e conversar com eles e ver qual é o status sanitário daquele momento, até porque ocorre isso também, às vezes vai mudando, né? Que nem a professora comentou da brucelose antes. Às vezes pode ser que num período a vacinação seja obrigatória, depois não é mais, e tudo isso, quem vai tomar essa decisão são as autoridades sanitárias, né, daquele local.
Só que as autoridades sanitárias elas vão tomar as decisões no que se diz respeito às vacinas obrigatórias, né? Aquelas que não são obrigatórias, aí você vai ter que estudar, né, o contexto epidemiológico da região e ver se faz sentido ou não usar aquela vacina. Isso, gente, que eu estou falando é mais ou menos uma regrinha geral para qualquer espécie, tá? Qualquer espécie tem as suas vacinas obrigatórias, as suas vacinas que são facultativas e algumas vacinas que são proibidas, né? Então, a gente tem... Por quê? Por que algumas vacinas são proibidas em alguns momentos? Porque, às vezes, a gente quer... Como, por exemplo, aqui a gente é a zona livre de febre aftosa sem vacinação. Então, a gente não pode vacinar os animais. Por que a gente não pode vacinar os animais? Porque a gente, muitas vezes, algumas vacinas, elas deixam... Como é que a gente sabe se o animal foi vacinado ou não? Fazendo o exame, né? O objetivo da vacina é que o animal ele tenha... despertar... lembre disso, anotem isso que vai ter na prova. O objetivo da vacina é despertar a resposta imune de uma forma artificial, né? Qual a forma natural de despertar a resposta imune? Quando o animal tem contato com a gente, né? Ficando doente ou não. Só que, quando o animal tem contato com a gente, ele vai montar uma resposta, né, natural. Quando o animal tem contato com a vacina, vai montar uma resposta artificial. Ocorre que, como é que a gente vai saber se essa resposta foi via vacinação ou foi via o animal ficou doente? Muitas vezes não tem como. Às vezes tem, às vezes não tem, né? No caso da aftosa, não tem. Então, eu não consigo... É bem difícil. Quer dizer, até tem, mas é muito difícil. Eu tenho que diferenciar um animal que teve aftosa de um animal que foi vacinado com aftosa. Então, por isso, hoje aqui em Santa Catarina, a gente não pode vacinar. Porque se a gente vacinar e esse animal for pego numa fiscalização, e eu disser, não, mas eu vacinei, tá aqui, ó. O cara vai dizer, mas eu não tenho como saber se você vacinou ou se esse animal se ele teve aftosa. Então, como a gente está trabalhando com biosseguridade, contenção de danos e análise de risco, qual vai ser a medida? Abater todo mundo. E isso é muito ruim, né? Ninguém quer ter seus animais abatidos. Então, esse é um exemplo, né? E isso acontece para algumas doenças, né? Algumas doenças de muito interesse a gente pode ter impedimento legal de vacinar os animais. Se vocês quiserem pesquisar um pouquinho sobre isso, e se vocês... Eu sei que a maioria gosta de cães e gatos, né? Não gosto muito de animais de fazenda. Vocês podem ter uma situação semelhante com a leishmaniose, né? Dei uma pesquisada sobre autorização de fármacos para tratamento de leishmaniose de cães e gatos. Só dei uma pesquisada. E se alguém que tiver interesse, quiser conversar mais sobre isso, pode me mandar um e-mail, ou me mandar um WhatsApp mesmo. E a gente pode discutir um pouquinho sobre isso, porque esse é uma área de intersecção aí, para quem não está muito familiarizado com essa dinâmica dentro dos animais de produção, né? Dos animais zootécnicos. Mas, enfim, continuando aqui, então, que é o que eu já falei, né? Ver a incidência da doença na região, ver se precisa, né? E também tem o custo-benefício, porque tem algumas doenças, por exemplo, hoje está se falando muito de vacina para micoplasmose em leitão, né? Que é uma doença que causa... É uma doença respiratória. E, assim, vou te dizer que hoje, né, como eu falei, eu já estou há muito tempo fora do mercado, então não sei como é que tá. Mas até o tempo que eu estava aí, mais 10 minutos só, que eu estava trabalhando com isso, a galera não estava achando muito eficaz não, sabe? É uma vacina meio cara e parece que os resultados não estavam sendo muito interessantes. Então, mas isso vai mudando. Pode ser que hoje a vacina tenha melhorado a sua tecnologia, enfim, mas, ou seja, sempre vocês lembrem disso, de avaliar o custo-benefício, né, dessa vacinação que vocês vão estar recomendando ou não. E, de novo, fatores ligados ao tipo de criação. Tem alguns patógenos que eles são, por exemplo, os patógenos respiratórios, né? Quando a gente está trabalhando na suinocultura industrial, eles ocorrem muito por quê? Porque os animais eles são confinados, eles trabalham com alta lotação. Se a gente está trabalhando no sistema ciscal, por exemplo, isso já não existe.
Só que aí você vai ter outros tipos de patógenos. Você pode ter parasitas, porque os animais ficam em contato com a terra, né? E você pode ser que ocorram parasitas. Então, isso também a gente tem que levar em consideração, né? Em qual sistema de criação eu estou trabalhando. E a orientação do veterinário, que é aquilo que eu tinha falado. Sempre é bom vocês entrar em contato com a vigilância sanitária, epidemiológica animal do local que vocês vão estar trabalhando, porque essa galera vai ter essas respostas para dar para vocês, né, de quais as vacinas são obrigatórias nesse local e quais são as recomendáveis, quais não são recomendáveis. Periodicidade da vacina, né, a gente já falado. E aí, então, a gente vai ter o que a gente chama de programas de combate a determinadas doenças, né? Dentro da suinocultura, dentro da avicultura também, a gente tem alguns programas de controle e erradicação de algumas doenças. Por exemplo, dentro da avicultura, a gente tem um esforço muito grande para controlar as salmonelas, né? As salmonelas, aí, mas é por uma outra questão, né? Não causa tanto doença animal, mas causa doença na gente. Então, eu não sei como é que tá hoje, mas acho que é só com prevenção e controle mesmo, erradicação. Identificação lá dos patotipos e erradicação dos animais positivos. Mas o que eu queria dizer para vocês é que... Nossa, Ju... Acho que eu atualizei já, né? Não tá aparecendo aqui para mim. Por que não tá aparecendo aqui para mim? É nos participantes, né? Aqui eu atualizei todo mundo, então acho que tá rolando. Você quer estar no link certo, será? Deixa eu ver. Agora acho que foi. Então, onde eu tá falando? Tá falando dos programas, né? Então, vão ter programas específicos para cada doença. Eu não vou entrar em cada um deles, porque, como eu falei para vocês, esse tipo de coisa vai mudando conforme o tempo, vai mudando muito, inclusive. E também, eu acho que não é o momento aqui, né? Aqui a ideia é só falar para vocês que existem programas de controle e erradicação de doenças, assim como, por exemplo, o programa de controle e erradicação da brucelose e tuberculose, né? Para bovinos. Esse acho que todo mundo conhece, né? E também tem programas desse tipo dentro da suinocultura. Esses só, não sei se vocês já tiveram alguma aula sobre algum programa de controle e erradicação de alguma doença? Eu estou falando, pode ser falando como uma coisa muito simples e vocês não viram. Vocês já viram isso, gente, em algum lugar? Eu sei que tem um colega de vocês que trabalha, inclusive, né, na Cidasc. Mas eu não sei se vocês já tiveram aula disso, já souberam. Eu posso comentar um pouquinho, se vocês quiserem. Se vocês já tiveram aula sobre programas de erradicação e controle de doenças, como o Plano Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose nos bovinos. Tá. A aula eu não tive, mas eu que trabalho na Cidasc, no Você que é PNCBT. o aluno que trabalha, né? Eu vi que na aula. Mas então, você quer comentar para eles como é que funciona o programa de controle e erradicação? Tipo, basicamente, assim, por que existe, né? E qual é que é o objetivo? Bom, assim, geralmente são criados programas para doenças que são zoonoses, né? Ou que impactam... São doenças que impactam economicamente e quanto economicamente quanto na saúde humana, né? Por isso que são criados esses programas para controle e erradicação.
O objetivo, claro, de todas é erradicar, só que tem algumas que são extremamente difíceis ou se levam anos e anos para conseguir erradicar. Na verdade, qualquer doença é demorado para erradicar, não é simples, né? Porque o reconhecimento de erradicação sempre é feito pela OIE, que é a Organização Internacional de Saúde Animal, né? E são criados programas para fazer o diagnóstico, fazer vigilância epidemiológica, enfim, fazer inúmeros estudos para verificar a ocorrência, o grau de ocorrência que certa doença tem numa determinada região, né? E a partir desses estudos de prevalência e tudo mais, aí são tomadas algumas atitudes perante o problema, né? Por exemplo, em Santa Catarina já foram feitos alguns estudos, né, de prevalência, e hoje a gente é classificado no nível A1 para brucelose e tuberculose. O nível mais top do Ministério da Agricultura é o A3, né? A gente hoje está no A1, já é reconhecido nacionalmente pela baixa prevalência. Porém, não é porque a gente está no A1 que a gente pode parar de trabalhar com isso que está ok. Não, a gente tem que conquistar o A3 e futuramente, se for possível, conquistar a erradicação, né? O reconhecimento internacional da erradicação. E para chegar nesses níveis de excelência sanitária, o trabalho é muito árduo, muito difícil, porque além dos estudos de prevalência, tem que tomar algumas atitudes ou fazer alguns meios de diagnóstico, porque uma coisa é tu diagnosticar 10 mil animais, outra coisa é diagnosticar 4 milhões, que é o rebanho bovino de Santa Catarina, né? Então, para isso, é meio que impossível obrigar todo mundo a fazer, mas, paralelamente, tem algumas alternativas que são tomadas. Por exemplo, para a brucelose, tuberculose, existe vigilância ativa, que a gente chama. No caso da tuberculose, é a identificação de lesão no abate dos bovinos, nos frigoríficos, que é colhido a lesão, né? Quando é identificada, é mandado para o laboratório para diagnóstico. Caso dê positivo, a propriedade que é feita a rastreabilidade de onde veio esse animal e o rebanho entra em saneamento de foco. Todos os animais daquele rebanho têm que ser testados e, em caso de positivo, é abatido sanitariamente. Em caso negativo, daí tem que seguir um procedimento para sanear o foco, né? E para a brucelose, a gente tem a vigilância ativa do sangue, né, nos abatedouros também, que é coletado sangue na calha de sangria. Daí é feito o exame também em laboratório. Caso dê reagente para a brucelose, o rebanho também entra em saneamento de foco e são os procedimentos da legislação federal, né, que são seguidos. E agora, provavelmente, não sei se vocês já ouviram falar, mas a gente está com a vigilância do leite também, através dos laticínios, né? Que agora vai ser obrigado fazer exames de brucelose e tuberculose em todos os produtores de leite, não nos produtores, né? Nas propriedades produtoras de leite. Deu. Tá gravando. Tá, só finalizando a parte ali da vigilância, né? Do leite agora. Aí, o diagnóstico de brucelose vai ser feito os caminhões que fazem as coletas nas propriedades. Eles coletam leite já uma amostra para análise bacteriológica e todas as análises que são feitas no leite. E uma parte desse leite vai para diagnóstico de brucelose, através do teste do anel no leite, né? E caso esse teste dê reagente, a propriedade vai entrar em saneamento de foco, vai ser feito a identificação daquela propriedade para a doença, né? E tuberculose, a cada 3 anos, todas as propriedades deverão ser testadas
para a tuberculose através de teste de tuberculinização, de, o TCC, que é a tuberculinização cervical comparada, né, que provavelmente o professor vai comentar sobre isso. E, enfim, e daí essa comprovação das doenças deverão ser entregue pelos produtores aos laticínios para acontecer a fiscalização pela SIDASC, né? Isso, a legislação entrou em vigor para a gente dar mais um passo para a erradicação das doenças, né? Que já estão, todos os produtores de Santa Catarina já foram identificados através dos laticínios, né? De inspeção municipal, estadual e federal, todos já foram identificados. Já o Santa Catarina tem um diferencial da febre aftosa, por ter a aftosa erradicada, todos os bovinos de Santa Catarina são identificados, né? Isso já facilitou o nosso trabalho, porque todo produtor tem que ter o cadastro na SIDASC para a identificação dos bovinos. E, enfim, apesar de eles já estarem cadastrados no sistema da SIDASC, que é o CIGEM, agora foi criada uma tela no que são as rotas de transporte de leite. Então, todos os produtores de leite estão cadastrados nessa tela, que identifica a rota, né, o município, a rota, enfim, que está vinculado ao laticínio, que ele faz a entrega, e aos caminhões que fazem essa rota, né, para caso... A gente consegue fazer a rastreabilidade, né? Exatamente. Está sendo feita a rastreabilidade do leite, né? Porque, apesar de a gente dar um passo a mais para a erradicação, a gente consegue, na verdade, os laticínios, né, conseguem entregar um produto de maior valor agregado, de maior qualidade para o consumidor final, né? Que isso é outro diferencial também. Então, procurem, deem uma olhada na rastreabilidade, que é bem interessante, assim, foi bem difícil, foi bem duro, mas a recompensa vai vir em números expressivos, né? Tanto local, estadual, nacional e internacional, né? Porque Sim. a gente chegar num nível de erradicação de brucelose e tuberculose, isso para Santa Catarina, o reconhecimento vai ser gigantesco, como já é para a aftosa, né? Que a gente já tem mercados internacionais que outros estados não têm, né? Pelo fato de sermos livres de aftosa sem vacinação. E chegar em erradicação, a livre de brucelose, tuberculose, vai ser outro grande passo para economicamente e sanitariamente para Santa Catarina, né? Claro, erradicar é uma palavra forte, assim, porque não é simples erradicar. A gente, não sei se sabem, mas para considerar uma área erradicada são 3 anos de exames de todos os animais negativos, né? É difícil. Mas, no caso, a gente chegando no nível A3, pela classificação do Ministério da Agricultura, já conseguimos um passo a mais, né? Já é um reconhecimento um pouco maior do que um A1 do que somos hoje. Claro, já somos excelentes, digamos. Somos bons, mas queremos chegar no excelente, né? E mais para frente no espetacular ainda. E essa Enfim, rastreabilidade... basicamente, pode falar. Não, só ia dizer que a rastreabilidade, ela é uma coisa fundamental nisso, né? E é uma das funções do zootecnista, né? Quem trabalha com toda essa questão da logística, essa questão da identificação dos animais e de rastrear as rotas é o zootecnista. Então, esse é uma área que pelo menos, meus colegas zootecnistas que eu vejo trabalhando com isso estão tendo muito sucesso. Sim. Desenvolvendo aplicativos, desenvolvendo soluções, né? Para as empresas que precisam da rastreabilidade, eu acho que é uma área muito interessante, né? Para os zootecnistas se inserir. Sim. Porque não é só, no caso, erradicar a brucelose e tuberculose, não é só a questão clínica, né, dos animais e dos humanos, mas é qualidade de produto também, porque, pô, rastrear, não ter a doença no rebanho,
tu vai ter um produto de maior qualidade, né? Tu vai poder agregar valor nesse produto, além de conquistar o mercado internacional, né? E aí está relacionado diretamente com os zootecnistas, né? Com a produção animal. É interessante a gente notar que sempre esses programas, eles são programas multidimensionais, né? Nunca é uma só esfera. Você tem a esfera política envolvida, você tem a esfera econômica, você tem a esfera sanitária, você tem as organizações da sociedade civil interessadas. Então, eles são como dizer assim, um centro agregador, né? É meio que uma pauta comum em que muitas pessoas, né, de diferentes organizações concordam, né? Então você sempre são programas que vai estar o Estado, vai estar as empresas do setor privado, vai estar a sociedade civil, vai estar os órgãos deliberativos que vão ter que estar em concordância, né, para a gente conseguir esses avanços. Então, eu acho isso muito interessante, né? Porque essa é às vezes a gente fica muito preso na biologia, digamos assim, né? Da, do estudo, né? De, não, de um vírus, ou de uma bactéria, enfim, de uma doença, de um agente e tal, e a gente esquece que a gente está trabalhando com sistemas sociais, né? E que o animal, por mais que ele seja um animal, mas ele está dentro de um contexto social. E isso acho muito interessante, né? Que a gente consiga fazer esse link, né? Entre essas duas dimensões. Exatamente, nunca é um interesse só, né? São Uhum. interesses de várias esferas que estão relacionados, claro. Tudo é um mecanismo, né? Uma engrenagem. E um funciona para o outro, pelo outro, né? Sim, a gente tem que ter essa noção de pertencimento, né? Fazer parte Exatamente. desse maior. Pessoal, só mais 5 minutinhos e já era isso. Eu não, aqui, então, só vou passar para vocês verem as principais doenças. São muitas doenças, né? Cada doença vai ter, às vezes, 2, 3 tipos de vacina disponíveis, 2, 3 tipos de protocolos de vacinas, e não vou comentar, né? Até porque isso aqui é uma coisa que vai mudando muito. Esse paper é de 96, né? Então tem muita coisa aqui que as estratégias, né, que é de, não, vacinar, quem vacinar, quando vacinar, como vacinar, isso, eu acho que quem for trabalhar efetivamente com suinocultura vai se debruçar sobre isso, né? Mas uma coisa que eu acho interessante a gente comentar, que era sobre esses programas de controle e erradicação de doenças, né? Para dizer que tudo isso que a gente conversou agora sobre os bovinos, você consegue fazer uma transposição para algumas doenças específicas, tanto em suínos quanto em aves, tá, gente? E só antes de Só, terminar, só deixa eu comentar uma coisa, que o programa ele não é extinto a partir do momento que está erradicado, né? Por sim, exemplo, sim, é a uma aftosa está manter constante, erradicada. né? Mas continua A monitoria. aftosa está erradicada hoje de Santa Catarina, mas o programa ainda está ativo. Sim. A Ele faz gente. vigilância ainda, né? Porque a partir do É, momento que é encontrado alguma suspeita, tu tem que fazer toda a investigação da cadeia para realmente ver se é e se é, por que aconteceu, né? E daí então, entra é outros mais. programas, por Eu ia dizer exemplo, que é até mais difícil, né? Depois você consegue o título, você manter o título, é mais difícil do que quando exatamente, você não tem, né? exatamente. E daí vem outros programas, né? Porque a gente tem os programas de erradicação, de controle e erradicação das doenças, só que eles estão ligados diretamente com o programa de vigilância epidemiológica, vigilância de trânsito de animais, né? Então não é, ele não, no caso o PNCVT não trabalha sozinho. Nós não trabalhamos de forma autônoma. A gente tem outros programas com quem lidar e prestar esclarecimentos em alguns momentos, né? Sim. E isso, gente, acho que vocês podem ficar assim, ó, e que anotem, vai cair uma questão sobre programas de controle e erradicação de doenças. Muito provavelmente vai ser da, da aftosa ou da brucelose tuberculose, mas vai cair uma questão. Então, estudem bem sobre isso. E aí eu queria comentar só sobre as falhas vacinais, né? Que a gente pode pegar, então, tudo que a gente
fala tudo que na cartilha do professor Paranhos, que ele fala sobre as boas práticas, tudo que não for aquilo ali vai estar contribuindo para as falhas vacinais, né? A gente tem vários fatores que são relacionados ao, ao procedimento da vacinação em si, né? Como, por exemplo, você usar uma vacina que é subcutânea, você usa lá intramuscular, já não tem mais. Você não respeitar a cadeia do frio, já inativou. Ou você usar a vacina fora do período recomendado, por exemplo, uma vacina vencida, ou uma vacina fora do animal recomendado. Às vezes você está usando uma vacina que é feita para você usar em adultos, você está usando ela em animais jovens, tem todas essas especificações aí. Mas o que vocês têm que ficar bem ligados é que é o seguinte, vacina é um imunobiológico, é um produto imunobiológico diferente de medicamento, né? Tudo aquilo que a gente fala, que a gente tem, aquele pensamento que a gente tem para antibióticos, anti-inflamatórios, anti qualquer coisa, medicamentos, não vale para vacina, não é igual, né? Então, quando você for usar uma vacina, você tem que ler com muito cuidado as orientações. Tem algumas vacinas que a bula dela é 4, 5 folhas, e você tem que ler todas as 4, 5 folhas para você usar a vacina de forma correta. Vocês, como zootecnistas, vão ser consultados, já devem ter sido, né? O pessoal vê que a gente está na universidade e já acha que a gente já sai perguntando um monte de coisa. E vocês não podem, pessoal, dar recomendação errada com relação à vacinação. Isso é muito ruim. Então, como a vacina é um produto complexo, um produto muito complexo, o que eu recomendaria para vocês é sempre ler as bulas, porque nas bulas você vão ter, como eu vou dizer assim, o estado da arte daquela vacina. A bula também está o tempo todo mudando, tá? Está o tempo todo mudando. Se você pegar uma bula de uma vacina, da mesma vacina hoje e pegar uma de 5 anos atrás, você vai ver que vai ter mudado. Por conta disso, é um produto complexo, então o tempo todo vão surgindo novos conhecimentos e novos entendimentos sobre aquilo. Então, sempre leiam as bulas. E outra coisa, pessoal, nunca, agora é nunca mesmo, me pegue em referência de página de venda de produto ou de folder de balcão de agropecuária ou folder da empresa, porque, né, pessoal, a gente está na universidade, a gente precisa de informação de qualidade, né? Então, onde é que a gente vai consultar as informações? Revista científica, indexada, né, revisada por pares. É nesses institutos de pesquisa, em locais de referência, né? A gente não vai pegar a informação, protocolo vacinal disponibilizado pela, sei lá, Associação de Protetores Animais de algum lugar aí, como acontece, tá? Vamos procurar informação no local de referência, né? No local onde a gente possa confiar nessas informações. Lembre-se também que sempre que a gente for pegar as informações do fabricante, o fabricante ele vai disponibilizar as informações que ele é obrigado a disponibilizar legalmente. Então, tem muita coisa, às vezes, que não está ali, mas no paper, na revista científica, ele está. Então, sempre fazer esse cuidado, né? E também tem outros fatores que são referentes aos animais, né, gente? Então, a gente não pode esquecer que a vacina ela vai sensibilizar o corpo do animal a responder ao agente, né, inativado, né, e fazer uma resposta imune artificial, uma resposta artificial à doença, como se fosse uma doença artificial, né? Só que se o animal já está doente, não vai ter capacidade disso. Porque lembre-se, né, que o sistema imune, ele é um sistema ele gasta muita energia. Ele é muito caro para o organismo fazer imunoglobulina, fazer citocina pró-inflamatória. Então, se o animal ele tiver um animal desnutrido, se tiver caquete, tiver com outra doença, tiver parasitado, não vai ser efetivo, né? Então isso vale também na sua cultura. Então, né, se você tiver animais doentes, esses animais não vão ser vacinados, né?
na suinocultura, muito provavelmente eles vão ser descartados, né? Porque é outra forma de relação com os animais, né? Então, o animal ficou doente, dificilmente o animal vai ser medicado, vai ser tratado, ele vai ser descartado, né? Até pensando em não transmitir a doença para outros animais. E a capacitação dos funcionários, que eu já tinha falado no começo, né, sobre as empresas, né? Inclusive, gente, essa é uma área também que vocês podem estar se inserindo. Eu tenho um colega que ele trabalha numa empresa de imunocastração, não sei se vocês já viram, que agora até a recomendação do bem-estar agora é imunocastração, né? Não é mais castração cirúrgica. Eu tenho um colega que é zootecnista e ele é gerente de uma dessas empresas e trabalha diretamente com isso, né? E ele trabalha com isso que eu tinha falado, comentado com um colega de vocês anteriormente, né? Com essa não diretamente com a rastreabilidade dos suínos, né? Mas trabalha com a rastreabilidade e agilizando o processo, fazendo o que chama de POP, né? Programa Operacional Padrão. Ele trabalha só com isso, fazendo POPs para empresas que fazem a imunocastração. E o manejo da vacina, aquilo que a gente já tinha comentado no comecinho, né? Tem uma foto aqui, não, acho que é nesse aqui. Aqui, ó. Sempre tem que cuidar a questão do frio. Então, esses termômetros eles são interessantes, porque ele marca a mínima e a máxima, né? Então, se passou de 8 graus aqui, ele vai apitar e aí tem que descartar tudo, né? Então, é isso. Gente, deu nosso horário. Vamos ficando por... Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Tem alguma colocação? Eu sei que já deu nosso horário, mas se alguém quiser comentar mais alguma coisa, pode ficar à vontade. Não? Tá tudo certo, então? Deixa eu ver se tem ninguém no chat. Beleza. Então, vamos fazer o seguinte, gente. Eu vou passar o vídeo da aula para a prof postar, né, no Moodle, e a gente vai ter uma atividade assíncrona, daí, com relação às vacinas, tá? Aí vocês leiam o artigo das vacinas de cães e gatos, tá? Assim, não é um artigo muito simples, tá? Ele tá um pouquinho... Você pode ter um pouquinho de dificuldade de entender. Pode mandar mensagem no grupo, pode mandar mensagem no privado também, se vocês quiserem, tiverem dúvidas pontuais, pode me perguntar, não, o que quer dizer isso aqui, né? Fiquem bem à vontade. E aí o estudo dirigido vai ser algumas perguntas, né? Algumas, duas eu já falei aqui exatamente qual que vai ser. E lembre-se que a nota dos estudos dirigidos, gente, não é por certo ou errado, tá? É por participar, por tentar fazer. Da atividade da cadeia epidemiológica, eu vou responder um por um. Quase todos estão tudo certo, tem alguns ali que tem algumas coisinhas. Aí eu vou mandar no e-mail, tipo, não, aqui você não quer fazer outra coisa. E aí, lembre-se que é por isso. A nota não é por certo ou errado, né? É por fazer. Então é isso, gente. Vamos ficando por aqui. Obrigado por todo mundo que ficou aí na aula. E até a próxima. Isso aqui agora, gente.